gente entra aqui nesse primeiro ambiente, a gente já dá de cara com maquete, com esculturas, é esculturas que fala? De príncipes. Vamos falar um pouquinho sobre essas peças? As três mais famosas são as do complexo de Gizé, a de Quéops, Quefren e Miquerinos. Então, na verdade, é justamente para que as pessoas tenham uma ideia, as três famosas pirâmides. E essas esculturas, na verdade, elas estão associadas justamente às mastabas que eu comentei, né, contigo, que são também formas de tumba. Então, na verdade, são nobres. A gente também tem, né, um príncipe e uma princesa ali expostos. Agora, Vivian, estamos entrando no segundo ambiente que tem... Gente, fiquei pasma. Olhem aquilo atrás de mim. Vivian, o que nós encontramos aqui nesse segundo ambiente? Na verdade, aqui a gente vai falar sobre os templos no Egito Antigo. E a gente começa justamente com algumas esculturas de faraós. Porque o faraó era justamente visto como aquele que deveria manter Maat, que era a verdade, a justiça, a ordem cósmica, né? E por conta disso, eles eram os principais sacerdotes, os primeiros sacerdotes do Egito. O que nós encontramos aqui? Este aqui é Ramsés II, né? O famoso faraó da 19ª dinastia. E aí a gente tem aquele outro que você comentou, é o famoso faraó Akhenaton, que teria feito uma reforma religiosa, artística, política no Egito durante o período de governo dele. Incrível isso aqui. É pedra-sabão isso aqui? Não, é fibra de vidro. Isso. Olha que incrível isso. Na verdade, são dos colossos do rei encontrados no templo de Karnak, no Egito, né? E eles têm 4 metros de altura, né? Então aqui a gente está com um pedaço, na verdade, desse colosso. Imagina isso. Lá. Aqui, o que temos? Como a gente fala a respeito dos templos, esse daqui é uma estátua do deus Osíris, que seria o governante, né, do mundo dos mortos. E ele está aqui justamente para que as pessoas possam compreender que no interior do templo, o que ocorria era justamente o culto à divindade dedicada a cada templo específico. Aqui. Ai, olha que lindo isso. Quem são esses? Então, como o faraó, como o primeiro sacerdote, ele não poderia estar em todos os templos ao mesmo tempo, aqui a gente tem algumas imagens de sacerdotes. Então, aqui nós temos um sacerdote e sua esposa, né? Então, para, né, mostrar um pouco de quem eram essas pessoas que realizavam os cultos nos templos do Egito Antigo. Essa é uma máscara funerária de um carneiro. Máscara funerária? Isso, ela está associada a um deus chamado Amon. Né, no caso, o carneiro, né, o animal, estava associado ao deus Amon. E era comum os egípcios fazerem múmias de animais e dedicarem essas múmias aos deuses. E essa daqui, então, é uma máscara funerária de uma múmia de carneiro que foi justamente dedicada ao deus Amon. E agora estamos no terceiro ambiente, que é a tumba do faraó Meneptah. Meneptah? Isso, na verdade, a gente tem essa reprodução do que seria a tumba dele, mas a sala é dedicada mesmo à mumificação e na crença egípcia na vida leitura. Isso aqui é um ataúde, você falou? Isso, essa é a tampa de um ataúde, né, que a gente tem a base e a tampa, então, onde era colocada a múmia. Como é lindo, né? Como é bonito isso, né? Muito bonito, as cores, né? Toda a representação dos deuses, dessa própria crença egípcia na vida leitura. E que trabalho que eles tinham, né? Para fazer esses desenhos. Isso aqui deve, obviamente, tem um significado, né? Sim, todo ele, na verdade, está associado aos deuses da leitura, né? E realmente para que o morto conseguisse chegar até lá e tivesse realmente a sua vida eterna. Ai, gente, que coisa mais incrível. Olha isso aqui. Pega de perto os detalhes, olha isso aqui. Incrível isso aqui. Nossa, falei muito aqui, né, gente? Mas é que eu tô muito entusiasmada. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu fui plugar o microfone nela, vocês acreditam, né? Tô muito atordoado. Isso aqui é uma réplica, mas não deixa de ser incrível também, pra gente poder ter uma ideia. É muito incrível esse lugar. Fala um pouquinho dessa réplica. Na verdade, ela é réplica de um sacerdote egípcio chamado Pipius, né? Isso, e o bacana da gente observar é por conta das vantagens, né, da forma como a gente pode ver como era o enfaixamento. A réplica dá a mesma impressão em relação ao rosto, a técnica mesmo de desidratação. A gente tem sobre o corpo dele os 4 filhos, o deus Horus, que
seriam, né, Aí, esses quatro. sim, eu ia te perguntar o que era isso aqui. Isso mesmo, eles representam os 4 filhos de Horus, que são deuses associados à proteção das vísceras do morto. Vivian, e esse aqui? Isso aqui o que é? É um corpo também? Com como é que chama isso aqui que você falou? Máscara funerária. Uma máscara funerária em cima? É um corpo? Isso, na verdade, é uma múmia, uma réplica de uma múmia, já de um período onde eles não faziam mais o ataúde, na verdade, depois do corpo envolvido em faixas, eles, através da cartonagem, que é uma mistura principalmente de limo e gesso, faziam então por cima do corpo mumificado, tanto as ilustrações, as inscrições relacionadas à vida além do túmulo, assim como a própria máscara funerária do morto. Mas aí não ia para... Aí dessa forma já ia direto para o sarcófago. O sarcófago é a caixa de pedra que ficava dentro da tumba. E agora nós estamos aqui numa anticâmara da múmia Totmeia. Isso, na verdade a gente procurou reproduzir aqui no museu como seria uma capela funerária, né, do período da 18ª dinastia. Não é o período em que Totmeia viveu, mas é o período que a gente tem as tumbas mais bonitas no Egito Antigo. Então a gente está aqui na antecâmara da sala dela, que mostra cenas relacionadas ao cotidiano e também, né, da relação dos vivos com os mortos. E aí sim a gente depois entra na sala dela e aí ali as cenas estão basicamente relacionadas à concepção de vida além túmulo dos egípcios. Vivian, eu estou assim, chocada. Eu nunca tinha visto uma múmia assim de perto. Tantos detalhes, dentes, os dedos. Sério, 2.600 anos? Entre 2.600 e 2.700 anos, isso tudo é graças ao processo de mumificação criado pelos egípcios antigos. E você me falou que eles desidratavam o corpo antes de enfaixar. Isso, na verdade, uma múmia nada mais é do que um corpo seco. Então, o sucesso consiste numa boa desidratação, que sendo bem feita levava cerca de 40 dias para ser concluído o processo de desidratação do corpo. Eles utilizavam um sal chamado natrão para essa desidratação. Gente, eu estava falando com elas em off, quando que uma mulher podia pensar que ela teria uma importância tão gigantesca para a história, está aqui depois de 2.600, 2.700 anos, servindo hoje para instruir tantos jovens, tem muitas crianças lá fora que vão entrar daqui a pouco, para conhecer um pouco mais da história do nosso mundo, né? Incrível. Isso. E aqui, então, na verdade, a gente reproduziu a câmara funerária dela. As cenas que estão aqui presentes são essas daqui? Isso, tem a ver justamente com essa criança na vida além túmulo. Aqui nós temos portadores de oferendas para garantir que nenhum alimento faltasse no outro mundo. Essa tumba, ela não seria especificamente da Totmeia. A ideia é que a gente, no período em que ela viveu, já não fazia mais tumbas decoradas como essa. Então a intenção é que ela estaria reutilizando uma tumba. Então essa tumba pertencia a um casal, que é o que está representado aqui. E aí nós temos os 3 filhos do casal, o filho mais velho e as 2 filhas, oficializando então o rito, né, o culto aos pais, garantindo então que realmente nada lhes faltasse na vida além túmulo.